Olá, nesse vídeo eu vou demonstrar como que a moeda pode ser utilizada como uma fonte histórica em que podemos obter informações acerca de uma determinada sociedade e de um determinado contexto histórico. Que bom ter você por aqui para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Chave e se esse assunto já te interessou, assine a chamada deixando aquele like para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Eu pergunto a você, como é que sabemos que um grupo humano deixou de ser nômade e se sedentarizou passando a morar em aldeias? A resposta é simples, sabemos por meio de escavações. As escavações revelam ao arqueólogo restos de construções, utensílios domésticos de cerâmicas, etc. Dessas pesquisas, ele conclui que ali havia uma aldeia. Atualmente, os arqueólogos dispõem de muitas fontes de pesquisas espalhadas por todos os continentes e são capazes, por exemplo, de rastrear o processo de domesticação de plantas silvestres que acabou levando à prática da agricultura. Com a sedentarização, surgiram novas formas de organização social e estabeleceram-se relações comerciais entre diversas sociedades. Sabemos disso porque objetos de uma região foram encontrados longe dali, ou seja, foram levados para lá e trocados por outros. De início, o comércio era realizado com base simplesmente na troca direta. Mais tarde, passou a ser realizado por meio de objetos que tinham funções de dinheiro. Não se sabe quando surgiu o dinheiro. Os mais antigos registros sobre ele são textos em caracteres cuneiformes que contabilizam pagamentos feitos com prata medida a peso na Mesopotâmia há cerca de 4.500 anos atrás. Só mais tarde o dinheiro assumiria a forma de moeda. Podemos definir as moedas como unidades representativas de valor aceitas como instrumento de troca. Do ponto de vista físico, são pequenos objetos de metal que servem para intermediar relações comerciais. As mais antigas já encontradas foram feitas no século 7 a.C. no reino da Lídia, onde atualmente é o território da Turquia. Nesta mesma época, os chineses também utilizavam moedas em suas operações mercantis. As moedas fornecem indícios não só das relações comerciais entre povos, mas também das crenças, atividades econômicas e modo de vida das sociedades nas quais foram produzidas. Elas geralmente trazem inscrições. Essa imagem aqui ao lado, por exemplo, mostra uma moeda de 600 a.C., na qual aparece gravado o emblema dos reis da Lídia, que é uma cabeça de leão. Nessa moeda, que agora datada do século 3 a.C., a figura representada é o deus fenício Melkart. As moedas estavam relacionadas ainda a outros objetos da cultura material encontrados pelos arqueólogos. É o caso dos pesos de pedra. Hoje, o valor de uma moeda é indicado por um número inscrito na própria moeda, como vocês podem ver. No antigo Oriente Médio, esse valor era definido pelo peso. Essa imagem aqui, por exemplo, mostra uma pedra egípcia do século IV a.C. Os hieróglifos nela impressos revelam que sua função era pesar ouro. Nessa imagem, vemos um peso oficial da Mesopotâmia que equivaleria a 30 ciclos, que é uma unidade de peso mais aceita na região. Era por meio de objetos assim que se avaliava o valor de uma moeda. Um exemplo de documento escrito que indica a presença de dinheiro é a coluna babilônica, que data aproximadamente de 1792 a.C., que você pode ver aqui ao lado. Essa coluna faz referência a uma lei do Código de Hammurabi, pela qual um homem que batesse no rosto de outro deveria sofrer uma multa de 10 ciclos de prata. Nessa imagem, uma placa datada do período entre 1865 e 1804 a.C., encontrada em Uruk, também na Mesopotâmia, traz o registro de preços de cevada, lã e óleo. E para finalizar, temos essa imagem que mostra um afresco egípcio do século 14 a.C., representando um escravo no ato de pesar em uma balança anéis de ouro utilizados para pagamentos. A cena foi pintada 7 séculos antes dos primeiros registros que temos de moedas. Como sabemos que os primeiros pagamentos eram feitos em espécie, ou seja, em produtos como trigo, sal, etc., podemos concluir que o aparecimento da moeda não ocorreu da noite para o dia como resultado da invenção de uma única pessoa, mas passou antes por um período de transição, durante o qual certos produtos ou objetos foram utilizados na função que hoje atribuímos ao dinheiro. Esse período, que podemos chamar de pré-monetário, teria aberto o caminho para a consolidação da moeda como instrumento universal de troca, algo que vemos hoje presente no nosso cotidiano com enorme frequência. E aí, curtiu conhecer um
pouco mais sobre a trajetória histórica da moeda, vimos até aqui nessa playlist as características de diversos povos que habitaram na região do Crescente Fértil e no Oriente Médio. Falamos sobre a civilização egípcia, os povos da Mesopotâmia, assim como os persas, os hebreus, os cretenses, os fenícios, etc. Pensando nisso, e para fecharmos esses conteúdos sobre a Antiguidade Oriental com chave de ouro, eu farei no próximo vídeo uma reflexão sobre a herança cultural dessas civilizações. Se você é novo por aqui, aproveite e inscreva-se no canal para ter acesso a esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembre-se que esse vídeo é uma síntese e que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei uma sugestão bibliográfica especial para que você aprofunde no tema. O livro indicado possui link na descrição caso você queira adquirir essa obra em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a herança cultural da Antiguidade Oriental. Um grande abraço e tchau, tchau.